voltando aqui para a apresentação, vamos prosseguir. E aí eu montei aqui, ó, essa tabelinha para vocês aqui, né? A gente já viu esse tipo de relacionamento, olha, 1 para 0 muitos. Agora lá no Excel foi o funcionários com vendas. Então aqui, ó, já botei um checkzinho aqui, ó, um Vzinho aqui, que essa aqui a gente já acabou de ver como é que funciona. As N para N, igual eu expliquei para vocês em outras aulas, né, a gente sempre quebra elas em duas 1 para N. Então, as N para N nunca vai ser implementada, né? Sempre se transformam em entidades associativas que a gente vai quebrar. Então, isso aqui, já botei um xzinho aqui, olha, que não vai ser implementado. A gente, né, a gente nunca vai implementar isso aqui, a gente nunca vai ver isso daqui. E prosseguindo aqui, vamos lá agora. Lembra que eu tinha falado com vocês que não pode ter nas duas pontas? E depois eu ia explicar o porquê? Então, agora chegou a hora. Então aqui, ó, tem nas duas pontas. A gente já não vai mexer porque ela é N para N. Então já esquece isso daqui. Mas aqui eu tenho nas duas pontas. E aqui eu também tenho nas duas pontas. O que acontece aqui, né? Repara que eu já botei um xzinho aqui, olha, que a gente não vai implementar isso aqui. Isso aqui não é implementável, né? Não dá para a gente botar isso aqui no banco de dados. Por que não dá, né? Eu vou explicar o porquê agora, que é o problema do paradoxo. O paradoxo aqui ele existe quando as entidades são mutuamente dependentes, que uma depende da outra para poder existir. E quando isso aqui acontece, essa interdependência, né, acaba acontecendo aqui um looping, que uma depende para a outra existir, aí a outra fala que depende da primeira para existir, e acontece um looping de dependência aqui que não deixa a mensagem, né, o dado, ser gravado no banco de dados. Ó, para A poder existir, para a entidade, né, não um conjunto de entidade, para a entidade A poder existir, ela depende da B. Só que para B existir, ela depende da A. E aí, quando acontece esse problema, né, de ter nas duas pontas, bom, quando é 1 para 1, geralmente, na maior parte das vezes, a gente transforma aqui, olha, de 0, 1 para 1. Pode ter situações diferentes? Pode, mas é raro. Já quando a gente tem 1 e 1 para muitos, geralmente a gente transforma de 1 para 0 para muitos. Lembrando também que pode ter algum caso que isso aqui seja diferente. De qualquer forma, a gente tem que estudar caso a caso, né? Porque geralmente, ó, o geralmente é diferente de sempre, né? Então, geralmente é isso aqui que a gente faz, mas pode ter um caso aí que a cardinalidade seja diferente. Tem que ser analisado cada caso. Vamos dar uma olhada aqui agora, voltando lá para a planilha de Excel, para a gente ver por que, né, a mecânica não dá certo lá com esse tipo 1 para 1. Então, gente, nessa 1 para 1 aqui, olha, eu vou explicar melhor para vocês. Eu vou até apagar isso aqui, que eu consigo explicar melhor apagando isso daqui, ó. O que eu estou dizendo aqui? Que para um funcionário, para uma entidade, para uma linha daqui existir, ela precisa estar ligada a uma outra linha, o 1 aqui, ó, obrigatório, ó. E para a carteira de trabalho existir, ela precisa estar ligada em outra linha aqui de funcionários, ó, o 1 é obrigatório. Então vamos lá. Vamos fazer uma simulação assim. Eu acabei de instalar o meu sistema, não tem nenhum funcionário cadastrado, vou cadastrar o primeiro. Então vou falar aqui, ó, a chave primária desse vai ser o 1, né? O nome vai ser a Eduarda. E aí eu vou querer botar um ID aqui, que é minha chave estrangeira da minha carteira de trabalho. Ah, coloca 1. Quando eu colocar 1 aqui, ou qualquer outro valor, ele vai buscar aqui nessa tabela. E vai ver que não existe, porque essa tabela não tem nada nela escrita. Aí ele vai dizer que para mim, ó, não posso, vai dar um erro, né? Não posso gravar isso aqui para você, porque você está fazendo referência
a uma chave estrangeira que não existe aqui, ó, não existe chave primária dessa chave estrangeira, então não posso gravar para você. Então esquece isso daí, deleta, não grava. Ah, beleza. Então vou fazer o seguinte, eu vou lá na carteira de trabalho, cadastrar a carteira de trabalho para depois cadastrar a pessoa aqui. E aí fazendo isso, eu venho aqui, ó, carteira de trabalho 1, vou botar o número aqui dela e aqui, veja bem, ele pede para eu informar a chave estrangeira de um funcionário que pertence a essa carteira de trabalho. Aí eu vou botar aqui, o 2, por exemplo. Da mesma forma, ele vai buscar aqui, ó, ele vai ver que não existe. Aí ele vai me dar um erro falando, ó, você está referenciando uma chave estrangeira que não existe, ó, porque não existe o primary key, né, a chave primária de funcionários. Então, ó, não vou gravar isso para você. Então, reparem, para eu criar uma tupla aqui, eu dependo de uma daqui. E para eu criar uma aqui, eu dependo de outra aqui. Então não consigo implementar, não consigo criar nada, porque essa interdependência em looping não me deixa criar. Conseguiram entender aqui agora a mecânica de como ela funciona e por que um para um nunca vai dar certo? É por causa disso. Tudo que tem um de um lado e um de outro, quer dizer que esse depende desse e esse depende daquele. Por isso não tem como a gente implementar. E aí, ó, voltando para a apresentação, né? Já também então excluímos esse daqui, porque tem nas duas pontas. Expliquei para vocês a mecânica, né? Por que não tem como a gente implementar isso no banco de dados. E excluímos também essa daqui, né? Que é um e um para muitos, só tem um nas duas pontas. Da mesma forma que aqui não tem jeito de a gente implementar, aqui também não tem pelo mesmo problema. Falando agora dos relacionamentos 0 e 1 para 0 e 1, olha só, eles são muito raros de acontecer, né? Eu nunca vi, é possível, tá, implementar. Eu nunca vi na prática uma implementação que foi necessária desse 0 e 1 para 0 e 1, então ela é possível, eu botei um Vzinho aqui, né? Mas é muito difícil isso aqui acontecer, gente, muito raro, e a eficiência dele não é boa. Por que não é boa? Porque ela fica com muitos valores nulos. E eu tive que pensar bastante aqui para ver um exemplo de aplicabilidade que eu precisasse desse daqui. E eu até estou colocando aqui uma errata que eu tinha falado de um casamento na Rússia e tal, que lá na Rússia não pode haver casamentos, né, do mesmo sexo, e uma pessoa só pode casar com outra pessoa. Então aqui tem uma errata que eu coloquei casamento e na verdade não teria como implementar um casamento. Se eu falar que é uma intenção de casamento, ou seja, uma rara aplicação que haveria necessidade de eu colocar no meu sistema a intenção de uma pessoa querer casar com outra. Aí, né, só fazendo essa mudança ali no contexto para funcionar melhor, beleza? Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado!